Olá, meus irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui para partilharmos esta palavra de Deus que se encontra na liturgia de hoje. Então, ouçamos o Santo Evangelho de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, na liturgia de hoje, o Senhor, Ele ensina aos seus discípulos a oração. E Jesus, Ele fala que a oração ela não precisa estar cheia de palavras. Eu não preciso rezar falando tanta coisa. Não multipliqueis vossas palavras. Porque a oração ela não deve brotar de palavras. A oração ela deve brotar do coração. Oração não são palavras, mas é algo que brota do nosso coração para Deus. E a oração que Jesus ensina aos seus discípulos, aos seus apóstolos, aqueles que se encontram com Ele, é a oração que Ele faz. Ele ensina aquilo que Ele faz. Dirigir-se ao Pai. Falar com o Pai. E a oração do Pai Nosso é a oração de Jesus. Me recordo do saudoso padre que esteve há algum tempo na nossa paróquia, Padre Enzo, e ele contava uma história, ele gostava muito de contar história, é um escritor, também, e ele contava uma história de que alguém chegou para ele e pediu para que ele ensinasse para ela, para aquela pessoa, uma oração poderosíssima. E a pessoa falou: Padre, eu preciso de uma oração muito poderosa. E ele falou que pensou, refletiu e falou: eu vou lhe ensinar a oração mais poderosa que existe. E a mulher ficou muito feliz,
porque ia aprender uma oração de poder, uma oração poderosíssima. E ele falou assim: a oração é esta. E recitou então o Pai Nosso. E aquela mulher ficou um tanto quanto decepcionada com a indicação da oração que o padre lhe indicou. E ele então dizia para ela: não há oração mais poderosa do que aquela que o próprio Jesus fazia e ensinou. Mas rezar o Pai Nosso, que às vezes a gente reza de qualquer forma, às vezes a gente reza mecanicamente e não se atenta àquilo que a oração nos diz, e o compromisso que nós assumimos ao rezar o Pai Nosso. E qual é o compromisso que nós assumimos quando rezamos o Pai Nosso? Santificar o nome de Deus, fazer a sua vontade. Então, quando eu estou rezando o Pai Nosso, eu estou assumindo isso. Confiar na sua providência, que Ele nos dará o que é necessário para cada dia. Por isso eu não posso me desesperar, porque eu creio num Deus que é providente. Também no Pai Nosso, nós nos comprometemos de perdoar. Perdoar a quem nos ofendeu. Se nós entendermos a oração do Pai Nosso, e se nós rezarmos esta oração não como máquinas, mas atento àquilo que rezamos, nós veremos que nós nos comprometemos dia a dia com aquilo que o Senhor nos ensinou. Por isso que Jesus, ele termina o Evangelho de hoje nos falando do perdão. Porque se eu me comprometi na oração de perdoar quem me ofende, Jesus, então, ele reafirma isso no final do Evangelho. Se vós não perdoardes quem vos ofende, também vosso Pai não vos perdoará. Veja quão intenso é isso. Às vezes, nós brincamos de ser cristãos. E quando eu digo brincamos, é porque nós não levamos a sério aquilo que o Senhor nos ensina. Perdoar é próprio do cristão. Amar é próprio do cristão. Por isso nós pedimos também no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. E o reino de Deus é o reino de amor, é o reino de perdão. Não é só a gente pensar, venha a nós o vosso reino, aquilo que é só o céu, pensar que nós vamos, receber este reino só quando formos para o céu. Não, viver o reino de Deus também aqui na terra.
É um desafio? É. Por isso, quando rezardes hoje o teu Pai Nosso, medite bem, reflita bem, se você está disposta a assumir aquilo que oras. Por quê? Porque oração são dois verbos, orar e agir. Ora, ação. Então, se eu falo com Deus, perdoa-me, eu tenho que ter ação para com meu irmão de perdão. Se eu falo com Deus para que Ele me sustente, para que não me falte nada, eu preciso também agir ajudando o meu irmão para que não falte nada na vida dele. Por isso esta oração nos compromete. E por isso ela é uma oração sim de poder. Queres uma oração de poder? Vou falar como dizia meu querido Padre Enzo. Reze o Pai Nosso. É a oração que o Senhor nos ensinou. É a oração que o Senhor fazia quando falava com o Pai. Então Jesus deixa brotar do seu coração esta oração. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, não deixe de rezar o Pai Nosso no dia a dia. Que seja um Pai Nosso, mas que seja rezado com atenção, com compromisso, para que de fato você viva realmente isto que a palavra nos fala, né? Então, não multipliques em palavras, mas deixe brotar do teu coração, como o próprio Jesus está falando para nós. Então, peçamos ao Senhor que Ele nos ajude a rezar como Ele rezou, a ter esta intimidade que Ele teve com o Pai através da oração. Que a nossa oração ela possa atravessar as paredes das nossas casas, principalmente neste tempo de pandemia, as paredes das nossas igrejas, e que elas possam chegar ao céu. Se brotarem do coração, o céu elas alcançará. Fiquem com Deus, fiquem em paz, e que o Senhor Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.